Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, como eu falei outros dias no vídeo, já dá para escutar os pássaros. A gente está nesse tempo, né? Nesse período aqui da primavera. Esse período é muito rico porque os pássaros começam a colocar fazer os seus ninhos, né? E aqui atrás dá para ver que tem uma árvore. Os pássaros começam a colocar seus ninhos e a geração da vida, né? A vida que continua. Depois de passar um inverno frio, agora a vida começa a brotar, né? Isso pensava que para essa segunda-feira, o início de uma nova semana, pode trazer também uma experiência para nós que depois de um tempo frio, um tempo de deserto, um tempo de aridez, podemos dizer assim, a gente começa a colher os frutos. A vida volta a brotar. Mas só volta a brotar para aqueles que perseveram no caminho. Porque muitas vezes, diante da aridez, da secura, da preguiça, da falta de desejo de rezar, da falta de escuta de Deus, porque às vezes a gente está rezando e não está escutando a Deus, às vezes a gente está buscando, mas não está recebendo consolos, né, espirituais do Senhor. Às vezes tudo isso nos faz parar de perseverar, nos faz desviar o caminho. Mas o Senhor, Ele sempre vai premiar, como a gente diz em espanhol, regalar, sempre vai dar regalos, né, presentes e dons para aqueles que forem fiéis a Ele. E fidelidade é o tema da liturgia de ontem, domingo, mas também é o tema de hoje, da liturgia de hoje. Porque Jonas, a gente está começando a ler o livro de Jonas, Jonas não foi fiel ao chamado e à vocação que o Senhor deu a ele. E no Evangelho, a gente vai ver também um homem que está buscando, querendo provar Jesus, mas querendo pegar Jesus no sentido de o que era a lei, e Jesus vai mostrar que a lei, ela existe, mas não para nos punir. A lei existe para sinalizar e tentar nos ajudar a viver a fidelidade. Por quê? Porque aquele que faz a vontade de Deus está vivendo a lei. E o que vive a lei sempre chama a dar a vida, a entregar, a ofertar a própria vida, a ser uma oferta viva, a ser aquele que se entrega, que se doa, que se coloca à disposição. Então, por quê? Porque esse exemplo que Jesus vai usar do samaritano, para quem é o próximo, é aquele a quem a gente tem que dar a vida. Só que a gente vai ver que o samaritano, ele deu a vida para uma pessoa que não era do seu povo, ou seja, que não merecia. Havia uma briga, uma rixa entre samaritanos e judeus, mas ainda assim, ele podendo dar desculpa de que aquela pessoa não merecia, ele gastou o que tinha. Ele deu todas as moedas que tinha para pagar e falou, quando eu voltar eu pago o restante. Então, viver a lei, viver a fidelidade é sacrificar e ofertar a própria vida pelo outro. E não importa quem seja esse outro, se esse outro merece, não merece, se esse outro é digno, não é digno. Até porque Deus deu a vida por nós quando nós não éramos dignos. Nós não tínhamos mérito nenhum, não éramos dignos, mas ainda assim Deus não recusou em nos dar a vida. Então, dar a vida não é para quem ou por quem merece, é simplesmente dar a vida. Não importa o outro, não importa por quem é, não importa o que o outro fez, não importa se o outro merece. O que importa é dar a vida. E a fidelidade está aí. Quando eu faço, independente do outro, mas eu faço por amor a Jesus. Eu faço porque eu conheci Jesus e quero viver por Ele e dele. Vamos então ao livro de Jonas, né? A primeira leitura de hoje, que é muito rica, tem muita coisa para a gente falar. Em primeiro lugar, me chamava a atenção porque vai dizer Jonas e o nome do pai dele. E aí eu fui pesquisar o que significa o nome Jonas. Jonas significa pomba. A palavra Jonas, Ronás, né? Ronás, significa pomba. E aí, o pai de Jonas, que é Amitai, significa fiel. Então, Jonas tinha um pai que era fiel. Mas a primeira coisa que ele fez foi ser infiel. Por isso que eu falava também da fidelidade na primeira leitura, né? O pai de Jonas trazia no nome toda a carga de fidelidade a Deus. Mas Jonas, como uma pomba, voou para longe da vontade de Deus. Voou para a infidelidade. E isso se passa muitas vezes na nossa vida. Nós voamos para longe de Deus.
voamos para a infidelidade, voamos para a vontade própria e pessoal. O Senhor pediu A para Jonas e ele fez B. O Senhor pediu a ele, vai para Nínive. Ele foi. A gente não pode negar que Jonas foi, mas ele foi para outro lugar, não para o lugar que Deus tinha mandado. Ou seja, ele foi para onde ele achou que era melhor, foi para onde a vontade dele o conduziu e não para a vontade de Deus. Isso também às vezes acontece. A gente usa aquela desculpa, não, eu estou fazendo. Fazendo o quê? A vontade de Deus ou a sua vontade? Porque é muito mais fácil fazer a nossa vontade e justificar que eu estou fazendo alguma coisa. Mas a gente precisa fazer a vontade de Deus nua e crua, propriamente, sem desvios, sem atalhos. É fazer simplesmente a vontade de Deus. Porque Deus está pedindo vai para Nínive. Jonas vai, pega um barco, mas ele vai para Tarsis, vai para o outro lado. Deus pediu para ele ir para a direita, ele foi para a esquerda. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente está, não, eu estou indo. Jonas podia justificar, Deus me pediu um vai, eu estou indo. Só que ele não está indo para a vontade de Deus, ele está indo para a sua própria vontade, fazendo o que ele queria, que era fugir. Então a gente vê nesse texto que Jonas vai para longe da presença de Deus, fala isso claramente no texto. E quando eu estou longe da presença de Deus, as tribulações são mais fortes. Vê que o barco quase se parte. Então, assim, longe da presença de Deus, as tribulações são maiores, são mais fortes, elas são mais tenebrosas, mais horripilantes, tudo é mais desgastante longe da presença de Deus. E aí nós vamos ver um esqueminha, para esse texto. Em primeiro lugar, Jonas tinha um chamado e uma missão. Deus dá um chamado e uma missão para Jonas. Só que Jonas faz o contrário do que Deus falou, do que Deus pediu. E ele foge. E aí nós vamos ver 3 vezes a providência de Deus. 3 vezes. Primeiro, o primeiro movimento da providência de Deus a gente vai ver com a tempestade. Depois, com jogar Jonas no mar. E o terceiro, o peixe grande, que não é uma baleia, tá? Não fala baleia, fala peixe grande. Então, um peixe grande que engole ele e cospe ele na praia. Então, ou seja, é como se aqui a gente pode ver um elemento de que Jonas estava indo para longe da vontade de Deus. Deus pediu, Jonas, vem para cá. Jonas foi para lá. Aí Deus faz isso aqui, pega ele e traz ele de volta. É esse movimento que Deus costumeiramente faz com cada um de nós. Ele vai ao nosso encontro, quando a gente está fugindo dele, ele vai lá, pega a gente e traz de volta. Como uma forma de reorganizar a vida, de reprogramar a rota, de trazer para perto de si. Então, aí a gente vai ver que alguns elementos que lembram muito alguns outros textos do Novo Testamento. Por exemplo, como o fato de Jonas estar dormindo no barco, a tempestade comendo, e Jonas está no barco dormindo. O que lembra isso? A tempestade acalmada por Jesus, né? A tempestade comendo, os discípulos desesperados e Jesus dormindo no barco. Só que aqui tem uma diferença. Na tempestade acalmada com Jesus, Jesus era a solução. Aqui, Jonas também é a solução para o problema. Só que é a solução porque ele carrega uma culpa. Ele é a solução do problema porque, na verdade, ele é o problema. Então, mas a gente vê esses elementos, sabe? Que Jesus é a solução. Jonas também é a solução. Mas ele é a solução porque ele é o problema. Ele está fazendo alguma coisa errada. Ele está fugindo de Deus. A gente vai ver também que no final do texto vai dizer que Jonas... Que Jonas ficou 3 dias. Jonas ficou 3 dias no ventre desse peixe. Lembra o quê? Jesus também que ficou 3 dias no ventre da terra. Ficou 3 dias no ventre da terra até ressuscitar. Isso mostra que a vida nova, ela leva um tempo e é um processo que precisa acontecer. Então, nesse tempo também, dentro do ventre desse peixe grande, Jonas teve tempo de pensar, de reorganizar a sua vida e voltar para fazer a vontade de Deus. Então, às vezes, a gente precisa também disso, de reorganizar. Só que, se a gente for parar para ver como Jesus 3 dias, foi de sexta-feira para sábado à noite. Então, não é também uma vida inteira. Não é para eu passar férias, né, tirar vacações, não, viajar e ficar meses, não. Mas eu preciso ter um tempinho para parar no silêncio, às vezes na escuridão, ter uma noite escura de silêncio para chegar no discernimento da vontade de Deus e daquilo que eu preciso realmente fazer. Vai falar também que
os homens tentaram ajudar Jonas e tentaram remar com muita força para chegar na terra firme e deixar ele na terra. Só que Deus não permitiu que ele chegasse na terra, porque tinha um processo para viver. Os homens quiseram tentar ajudar e resolver a vida de Jonas, mas era Deus que resolve. Era Deus que tinha um projeto e um caminho para reformular a vida de Jonas. E aí nós vamos ver que, apesar de tudo isso, Jonas estava fugindo da vontade de Deus, mas ainda assim Deus ainda aproveitou para tomar o coração desses homens. Porque vai dizer no começo do texto que cada um dos homens estavam rezando ao seu Deus. E no final, todos eles fizeram sacrifício e votos ao Senhor, ao Deus de Israel. Então, ou seja, às vezes, mesmo nas burradas que a gente faz na vida, Deus ainda pode fazer alguma coisa, uma obra. Por quê? Porque Deus faz sempre. Isso aqui é para a gente entender que Deus faz sempre. Eu estou fazendo o que Ele quer, Ele faz. Eu me desvio, Ele faz. Deus sempre vai fazer. Deus sempre vai dar um jeito de ser Deus, de fazer, de realizar e de operar. Até porque o nome dele é Eu Sou, aquele que faz e aquele que age. Então, queridos, permaneçamos com o Senhor, porque Ele tem muitas obras para fazer em nós e a partir de nós. Porque não fica dando trabalho para Deus de fugir, para Ele ter que recalcular a rota e ter que refazer coisas. Façamos a vontade de Deus, nos lancemos nesse universo maravilhoso que é a vontade de Deus e que a vontade do Senhor seja nosso paraíso e seja a melhor coisa que nós temos para fazer na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.